Vamos lá, meus irmãos, dando sequência aqui à nossa aula, nosso terceiro dia de aula de introdução ao Antigo Testamento, parte 1, né? No caso, o Antigo Testamento 1. Nós estamos no segundo bloco agora. Eu quero continuar falando aqui com vocês, né? Deixa eu só ativar o modo mudo aqui do irmão. Isso, joia. Cleus, eu vou ativar também o seu modo mudo, tá? Isso. Só para... voltando aqui à nossa aula, irmãos. Só para esclarecer vocês. Eu falava há pouco sobre a teologia liberal e ensinava e mencionava a vocês sobre essa questão da teologia liberal na Alemanha. O que acontece? Com a Reforma Protestante, vocês vão lembrar agora e vão recordar de algumas coisas e vão aprender mais também história da igreja. O seguinte, Lutero, ele traduz a Bíblia do original para o alemão. E essa Bíblia, ela é espalhada. Há um grande avivamento em toda a Alemanha. Mas não foi apenas na Alemanha, foi na Alemanha e em muitos países da Europa, Polônia, Inglaterra. Então o evangelho ele é derramado e é expandido, e ali houve esse mover de Deus. Passado algum tempo, assim como houve a libertação do homem do jugo da religião, do jugo real, o ser humano é o ser humano em qualquer contexto. E esse ser humano que foi liberto, que agora ele cresce, que agora ele é independente, que agora ele descobre que ele pode ser o que ele bem entende, nasce vários movimentos como o iluminismo, o humanismo, e esses ismos aí nada mais é do que aquilo que nós chamamos de um período chamado modernidade. Na modernidade, o homem era o centro. E o homem sendo o centro, logo você não precisava mais de Deus. Por quê? Porque agora você se bastava. E na modernidade, uma das coisas que mais marcaram a modernidade é o seguinte: você vai acreditar em tudo que você provava. Logo, você estava indo numa igreja protestante e de repente você é um professor universitário, ou você é um cientista, ou você é um empresário, e lá na sua comunidade o pastor diz: vamos abrir o primeiro livro de Moisés, Gênesis. Você, naturalmente, como um cientista ou como estudioso, começava a questionar: mas será que é de Moisés mesmo? Aí vem o professor da universidade que fez história e fala assim: atualmente nós estamos questionando que Moisés é o escritor. Por quê? Porque não tem nenhuma evidência e nenhuma prova de que foi Moisés. Segundo, não temos os manuscritos de Moisés. São poucos os acervos arqueológicos. E aí, essas coisas foram tomando corpo e foram nascendo, então, a teologia liberal, questionando a validade, a fidelidade, a inspiração. Então, o que acontece? Esse movimento ele criou força principalmente na Alemanha. Com quem? Com os filósofos e pensadores e teólogos alemães. Na Alemanha, esse liberalismo também foi derramado para a Inglaterra, foi derramado para outros países. Só que houve uma questão bem peculiar. A Inglaterra, eles se mantiveram dentro de um movimento chamado pietismo. Então, eles não se perderam tanto pelas influências dos novos teólogos liberais. Eles se mantiveram com mais profundidade e com mais temor nas escrituras. Olha que interessante. É na Inglaterra que você vai ver John Wesley, é na Inglaterra que você vai ver Whitefield, é na Inglaterra que você vai ver Charles Haddon Spurgeon. Olha a contribuição desses grandes homens e dessas igrejas poderosas naquela geração. Enquanto que lá na Alemanha você tinha um Lutero, depois você teve um Calvino, mas as próximas gerações não se mantiveram preservando a essa mesma piedade. Eles se enveredaram ou para a filosofia ou para o humanismo e mesclaram esse humanismo, essa ciência com a teologia e nasceu o liberalismo. Já na Inglaterra isso não teve tanta força.
Então, a Europa ficou um pouco dividida nessa questão. Mas não significa que muitos ingleses também não se enveredaram para a teologia liberal, entendeu? No entanto, o que acontece? Nesse mover de avivamentos e de expansão do evangelho, você vai ver, por exemplo, grupos evangelizando o mundo, como os moravianos, leste europeu, a Morávia, se não me falha a memória, ficava no leste europeu. E você vai ver outros grupos, como os ingleses, fortalecerem os moravianos. Então, você pode ver que o evangelho vai chegar com força na Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos. Lá, essas bases vão ser bem estabelecidas. Você pode ver que, depois da independência americana, o que se predomina ainda é o mesmo princípio de doutrina que eram dos ingleses. Houve a separação política, cria-se os Estados Unidos, mas a base mantém. E por essa razão que a influência dos liberais também chegaram na América, mas sempre os ortodoxos tiveram força na América. Na América, de contrapartida, vem Finney, depois vem Moody, vem grandes avivalistas, e para melhorar todo o ensejo, veio o grande avivamento da Rua Azusa, na virada do século XVIII para o século XIX, início do século XIX, ou melhor, início do século XX, entre o século XIX e o século XX. E esse grande avivamento sacudiu também as igrejas históricas e fez com que aquelas igrejas que estavam, eu diria, apagadas, fossem reavivadas. Chega o evangelho no Brasil. O evangelho no Brasil chegou com as igrejas históricas, mas logo na sequência também vieram os movimentos avivados. E os movimentos avivados sempre preservaram o quê? Preservaram a doutrina o quê? Ortodoxa. Nós, como teólogos, somos novos. O Brasil, como pensador, tem 100 anos apenas. E a gente tem que considerar que desses 100 anos, nós tivemos um grande crescimento na quantidade de membros, mas nós fomos teologicamente ensinados por quem? Por esses grandes homens, esses clássicos de Deus, que foram esses homens que marcaram a editora Vida Nova, a Juerp. E então, pode ver que toda a teologia brasileira era uma teologia batista, presbiteriana ou metodista, que tem como base, na sua grande maioria, o quê? A teologia ortodoxa. Por essa razão, esse material que eu falei há pouco, que é o liberal, não teve tanto acesso. Estão entendendo? Ficou claro agora, pastor Johnny? Deu para entender? Sim, então, aí o que acontece? Nesses últimos 50 anos, surgem muitos teólogos nativos. Esses teólogos nativos começam, então, a fazer teologia. É aí onde surgem Russell Shedd, Enéas Tonini e grandes pensadores nossos, teólogos nossos, que é brasileiro. Mas pode ver que a gente está na segunda, na terceira safra de teólogos. Hoje nós temos, quando nós pegamos assim os nossos seminários nós temos uma influência muito grande ainda dos clássicos, mas nós já temos essas novas gerações de homens de Deus brasileiros, piedosos e profundos. Isso, querendo ou não, graças a Deus, foi ótimo, porque eles se mantiveram ainda dentro da ortodoxia, dentro dessa linha mais conservadora. Só o que acontece, irmãos? As nossas igrejas cresceram, nossos alunos foram para os seminários, muitos foram para a universidade. Houve também universidades nossas que viraram abertas para todos, como a Mackenzie, como a Metodista, como são muitas outras na nossa nação, seminários católicos. Então, a teologia liberal também começou a ser lida. E aí onde começou a ter força a teologia liberal. Infelizmente, muitos teólogos se abriram aos liberais. Porque, irmãos, aonde está a força do liberalismo? No intelecto. Você tenta explicar a religião por meio do intelecto. Você despreza a fé e vai para a ciência e vai para o intelecto. Mas aí eu digo, isso é de fato teologia ou isso é de fato um estudo da religião? Para mim é muito mais estudo da religião, porque a verdadeira teologia ela é baseada no quê? Na fé, nas escrituras sagradas e na pessoa de Deus. Tá bom? Então, é isso que eu quis dizer. Nós estaremos trabalhando mais sobre esse assunto em Teologia do Antigo Testamento 1 e 2,
quando estudarmos esse livro do Kaiser ou outro que escolhermos. Teologia do Antigo Testamento 1 e 2, eu dou quando nós concluímos os 3 anos do médio e começamos o bacharel. E essa discussão, o Kaiser vai mostrar muito bem. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, a igreja do século 17, 18 e 19, muitos teólogos já não pregavam mais o Velho Testamento. Vocês acreditam disso? Muitos pastores nas igrejas já não pregavam mais, por exemplo, que Deus usou Noé para evitar uma grande tragédia na raça humana. Aí você me pergunta, mas por que não pregava? Porque eles tinham dúvida se de fato aquela história foi real. Porque não tem como provar. Lembra que eu falei que no humanismo você tem provas? Na modernidade você tem que provar para crer. Ora, alguém tem a arca? Alguém já viveu 300 anos? Ninguém. Então como que você vai dizer que Moisés entrou dentro da arca e saiu, e aquela geração vivia tudo aquilo de dias? Está entendendo? Não tinha como provar muita coisa. Então, já que você não tem como provar, então logo você não pregava isso porque os seus ouvintes duvidavam dessa palavra. Olha como é difícil isso. Dá para imaginar, irmãos? Você não poder pregar, como eu fiz domingo, por exemplo. Irmãos, domingo eu preguei uma mensagem, estou pregando, comecei domingo, uma série de mensagens baseadas sobre o Templo de Salomão. No entanto, eu estava fazendo uma retrospectiva de que Deus quis habitar entre nós. Quando eu cheguei em Noé, não estava nem no meu esboço, viu, irmãos, Noé? Mas eu senti um toque de Deus no púlpito. E eu comecei a falar sobre Noé. E eu senti uma direção de Deus de falar com muita autoridade sobre a geração de Noé, a experiência de Noé, porque Deus queria habitar com aquela geração, mas aquela geração virou as costas para Deus. Eu falei com tanta autoridade, que eu creio tanto nisso. Agora eu fico me imaginando eu vivendo no ano de 1800, eu pregando dessa forma, e um monte de gente dizendo assim, coitado do pastor Rai, que besteira ele está falando. Se imagina nesse cenário, irmãos. Noé, por favor, pregue outra história. Olha só, imagina você ouvir essa crítica dentro da igreja. Isso é terrível. Nós não fomos educados dessa forma. Nós, graças a Deus, fomos educados dentro de uma teologia ortodoxa, que crê nas Escrituras. Olha como é perigoso a teologia liberal. Estão entendendo, irmãos? É uma erva daninha que entra no meio da igreja e que distorce a igreja. Pode falar, irmão. Pode perguntar, irmão Júnior. Está bloqueado o seu microfone. Pode desbloquear. Em suma, pode falar. Segundo os liberais, provo, logo creio. Exatamente. Em suma, é essa a ideia. Provo, logo creio. Olha que interessante, Júnior. A pós-modernidade já não precisa ser provado para se crer. A pós-modernidade é outras coisas, mas já não há necessidade de se provar. Por exemplo, a energia. Existe energia? Você vê a energia? Você não vê a energia. Mas você prova a energia, logo você acredita na energia. Por exemplo, nós estamos aqui, o rádio, por exemplo, são ondas. Mas até descobrir as ondas, você entende? Na pós-modernidade, você tem essa liberdade de ser mais ousado. Mas olha que interessante. Na pós-modernidade, abre-se novas janelas, mas também é perigoso. Mas na modernidade, você prova para crer. Hã? Amor, né? Fala, Júnior. Não entendi. O amor também, né? Que a gente... Sim, aí vai, né? Então, ficou claro aqui? Deu para entender, Johnny? Joia? Alguma dúvida? Irmãos, alguma dúvida? Eu sim, Confundi vocês? Ajudou? Não? Irmãos, vocês veem, nossa aula ela acaba tendo umas pausas por causa desses esclarecimentos. Eu acredito que isso é muito útil, tá, irmãos? Porque, irmãos, como eu disse para vocês, domingo não estava nem dentro do meu esboço o assunto de Noé, da forma que eu trabalhei.
eu fiquei uns 15 minutos falando sobre Noé. Dentro da minha introdução, eu peguei uma trajetória falando sobre Deus querendo habitar com cada pessoa, em cada geração. Mas quando chegou em Noé, houve um toque diferenciado de Deus no meu coração. E nessa hora, eu creio na história de Noé. Eu acredito que Jesus disse sobre Noé é verdade, porque assim como foram nos dias de Noé, Jesus validou a história de Noé. Exatamente. Ora, irmão, já pensou como é terrível você não poder validar essa história? Ou você tem um público que diz assim, eu acredito em Deus, eu acredito na Bíblia, mas muita coisa que está na Bíblia eu não acredito. E Noé também não acredita, ou seja, isso é pesado para nós. Mas por isso que a gente está aqui, para a gente ser educado, para a gente mergulhar nessa fé, nesses grandes homens de Deus do passado, e a gente realmente se apropriar disso para ensinar as próximas gerações. Eu não estou dizendo com isso que a gente não pode estudar um livro liberal, ou um livro que faça crítica, ou a alta crítica, por exemplo. Não é isso, a gente pode, mas a gente tem a hora certa de estudar isso. Depois da nossa fundamentação, aí a gente estuda isso. E aí, irmãos, a gente vai dialogar com essas pessoas, com esses universitários e com essa sociedade. Mas a gente tem que colocar cada coisa no seu lugar. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Tudo bem? Okay. Então, continuando aqui, né? Vamos lá para os nossos slides, continuando. Teoria documentária. Leia para nós, irmão Júnior, por gentileza. Teoria documentária. Nega a revelação sobrenatural, nega a doutrina da inspiração, afirma que o Antigo Testamento é o resultado das experiências religiosas dos judeus. Segundo a teoria, o Antigo Testamento é a união de vários documentos editados em seu formato final no pós-exílio. Ou seja, olha como é forte isso, irmãos. Nega praticamente tudo que nós afirmamos. E muitas outras coisas. Aqui é uma síntese. Julius Henryhausen e Gerhard von Rad. Alguns desses defensores que são contra aquilo que acreditamos. Agora, olha só que interessante, irmãos. A maioria desses teólogos e filósofos nascem nos nossos seminários e acabam fazendo um desserviço. Porque negar a doutrina da inspiração é negar a Bíblia. Como eu falei há pouco no outro módulo, irmãos, olha que interessante. Quando você nega a inspiração da Bíblia e você vê a teologia liberal ou neo-ortodoxa, como eles chamam, eles colocam a Bíblia Sagrada como um outro livro qualquer. E aí eu digo, o critério de julgamento da Bíblia é o mesmo que eles usam para criticar um filósofo? Não, eles acentuam muito mais na Bíblia do que na filosofia. Como eu disse para vocês no módulo anterior, eles acabam dando mais validade às tradições das outras religiões do que à Bíblia Sagrada. Se pelo menos eles igualassem, a gente diria, eles estão sendo justos no julgamento. Por quê? Vamos lá, vamos pegar de novo aqui a questão do dilúvio. Ora, se os sumérios falam de um dilúvio, se os egípcios falam de um dilúvio, se os hititas falam de um dilúvio, e aí vem a escola de autocrítica, ou neo-ortodoxa, ou liberal, e eles começam a questionar todas essas teorias e a Bíblia, e coloca tudo no mesmo pé de igualdade, você fala, eles estão fazendo um trabalho acadêmico. Mas na hora que eles põem um peso sobre-humano sobre as escrituras, e eles acabam validando mais as outras tradições do que a Bíblia, e eles são teólogos cristãos, eu digo, ora, eles não estão sendo nem justos no seu critério de avaliação. Falta imparcialidade, né? Exatamente, falta imparcialidade. Então, irmãos, é isso que prejudica muitas vezes um seminarista, tá bom? Por causa dessas... Oi? É uma perseguição. Sim, e é nisso que eu falei, né, Júlio, no módulo anterior, que é uma questão espiritual, né? Porque quando você nega a revelação sobrenatural, indiretamente você não questiona somente o profeta, você questiona o autor. Você concorda? Exatamente. No momento que eu falo que é uma revelação sobrenatural, eu estou dizendo que há alguém que é um ser supremo
que inspirou alguém. Mas no momento que eu falo que essa revelação sobrenatural ela é questionada, logo eu estou dizendo, olha, foi um momento de epifania do profeta, não necessariamente foi um ser sobrenatural. Na hora que eu nego a inspiração, eu digo, foi fruto de um momento da pessoa, como acontece numa outra religião. Na hora que eu nego que a construção do Antigo Testamento foi uma construção pelo dedo de Deus ao longo de 1.500 anos, e ali eu coloco como uma tradição religiosa de um grupo pós-exílico, eu estou dizendo que assim como o Alcorão foi criado por Maomé, assim como outros livros religiosos de outras religiões foram criadas por aquela pessoa, eu estou dizendo que aquele grupo de religiosos criaram tudo aquilo e não foi obra de Deus usando as pessoas ao longo de gerações e de séculos. Somente para recapitular, a Bíblia ela começou a ser escrita com Moisés por volta do ano de 1500 ou 1400 e foi escrita até o ano 100 depois de Cristo. Ou seja, nós temos, em média, um período de 1500 anos de construção da revelação do Antigo Testamento e do Novo. E a Bíblia não foi escrita por um único homem, a Bíblia foi escrita por vários homens, várias pessoas, de vários grupos sociais, de vários estilos, em várias culturas, ou pelo menos, quando falamos de culturas, a gente vê, são hebreus, são judeus, mas a gente vê eles no Egito, a gente vê eles na Babilônia, a gente vê eles no Império Medo-Persa, nós vemos ele na Palestina, debaixo de um Império Romano, ou seja, são muitos homens guiados por Deus ao longo de séculos que foram conduzidos pelo Espírito Santo de Deus para construir esse livro. Nenhum livro na história da humanidade passou por uma experiência como essa. Então, no momento em que eu invalido todas essas teorias, eu estou colocando tudo isso em xeque mate. Estão entendendo, meus irmãos? Sim. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Pastor, Tudo jóia? essa Pode teoria falar. documentária, ela é oriunda do liberalismo? Ela é uma ramificação? É um pensamento dentro do liberalismo? Então, eu não vou te afirmar agora se ela é isso ou não, porque eu não sei te dizer. A gente pode até pesquisar porque pensa assim, muitas dessas desconstruções nascem no liberalismo. Ok. A grande maioria. Mas você tem que lembrar que a perseguição contra as escrituras não está apenas no liberalismo. Sim. A perseguição contra as escrituras está, inclusive, na própria tradição da Igreja Católica Apostólica Romana. Que legal. Porque lembra que dentro do catolicismo a gente teve o acréscimo dos livros chamados deuterocanônicos, os livros apócrifos, né? Sim. Então, o que acontece? Olha que interessante. Muitas coisas também foram questionadas ao longo dos séculos. No entanto, a própria Igreja Católica, ela nunca invalidou diretamente algo. Eles tiveram esse acréscimo no concílio que houve depois, ali no século XVI, que na realidade, olha só que interessante, irmãos, até fazendo um comentário aqui, então sobre o que você perguntou, eu não posso te afirmar necessariamente, porque eu não lembro agora. Depois eu pesquiso e te digo, né? Mas, assim, o que acontece é que, só um acréscimo para vocês. Só uma coisa, o professor Fabiano entrou na aula. Graça e paz, Fabiano. Está desligado o áudio dele. Está desligado o seu áudio, Fabiano. Opa! Oi, agora pastor, você mudou aí, você está mostrando alunos, um pé. irmãos, graça e Você paz. mostrando um pé. Opa, desculpa. Olha o pé aí, ó. Olha esse pé aí. Calma aí. Volta aí. Ai, meu Deus. Pronto. Isso. Aí. Vira sua tela. Para rotacionar para ficar uma imagem melhor. Tela cheia? Tela cheia, mas você tem que ativar aquela rotação do celular, sabe? Porque aí fica melhor. Eu acho que eu já ativei, pastor.
Então, Tá, fique aí, bom. Fabiano, tá bom? Voltou Tá bom, pro pé. pastor. Boa Você está aula. se perdendo aí. Obrigado. Meu Deus. Professor Fabiano, ele fez uma pequena cirurgia, ele está bem? E aí eu falei para ele se hoje ele poderia participar aqui conosco. Quem deu essa matéria no passado foi o Fabiano, tá bom, irmãos? Então, o Fabiano, ele é um dos professores da casa e futuramente, querendo Deus, ele vai voltar a dar aula, tá bom? Então, voltando aqui, irmãos, deixa eu só falar uma coisa importante. Uma coisa muito importante. No Concílio de Trento, se não me falha a memória, 1500 e pouco, foi quando a Igreja Católica coloca os livros que nós chamamos de apócrifos no cano. 1556. 1500... 56, parece. Obrigado pela lembrança. O que acontece? Até 1556, os livros apócrifos eram lidos pela Igreja, mas eles não eram livros incluídos no cânon. Na realidade, nós notamos que a Igreja Católica fez isso de propósito para criar uma separação entre a Bíblia protestante da Bíblia católica. Foi mais ou menos como nós não somos iguais a eles, inclusive a nossa Bíblia é diferente da deles. Foi quase uma agressão, porque, na realidade, não havia um apelo para que isso fosse incluído no cânon até 1556. E quando nós vamos estudar os livros apócrifos, vocês entendem claramente que esses livros não eram para estar no cânon mesmo. Irmãos, os livros apócrifos contam histórias das mais absurdas. Nós sabemos que os livros apócrifos eram livros do povo judeu, da história do povo judeu. Só para vocês terem uma ideia, tem livros entre os apócrifos que eles literalmente não fazem questão de expressar que são inspirados. Outros livros, por exemplo, usam de artifícios quase como que bruxaria para expulsar um demônio. Para vocês terem uma ideia, é muito interessante essa questão. Então, basta você ler os livros apócrifos que vocês verão que são histórias do povo judeu e não livros inspirados por Deus. Estão entendendo? Então, você vê. Então, sempre houve discussões, sempre houve, sabe, pastor Johnny, acréscimos. Pode ver que na história da igreja tiveram concílios para resolver certas heresias. Então, dizer que a igreja nunca sofreu por isso não é verdade. A igreja sim sofreu. A igreja sofreu perseguição, sofreu alteração. No entanto, principalmente depois da Reforma Protestante, com o humanismo, com o iluminismo e tantos outros ismos, nós vemos que a teologia liberal ganha força. E é nesse contexto que eles tentam, a qualquer custo, invalidar as Escrituras. Tá bom? Tudo bem até aí? Então, pastor Johnny, depois a gente pode até procurar e eu tento responder para você, tá bom? Mas me lembra, por favor, só tá bom? Curiosidade mesmo. Mas essa curiosidade é boa porque a gente enriquece o nosso repertório, tá bom? Vamos lá, continuando. Teoria documentária, continua lendo para nós. Pode ler, pastor Johnny. Pois não. Os documentos GEDIP, tá certo, professora, a pronúncia? Isso. Ok. Seria esse acróstico aqui que foi feito, ó, JEPD. Perfeito. J de Javista, Jeovistas, ano de 1950 ou 850 a.C. Yavé ou Iová. E de Eloísta, 750 a.C., Elohim. D de Deuteronomista, 650 a.C. E P de Priestly, em inglês, né? Sacerdotal, 525 ou 450 a.C. Vou dar um exemplo para vocês aqui sobre essas influências. Segundo essas escolas liberais, por exemplo, eles vão falar que o livro de Deuteronômio, ele não foi escrito por Moisés, mas ele foi escrito depois em que o povo de Deus voltou do cativeiro babilônico e que foi uma maneira de criarem um livro dizendo que era de Moisés para levar o povo a um novo despertamento.
Olha onde eles chegam com as suas teorias. Olha a emancipação, né? Aí, quando você vai estudar, aonde eles se baseiam, por que eles se baseiam, eles começam a fazer vários apontamentos, como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando questionam, por exemplo, que Moisés escreveu Deuteronômio, eles vão comparar, por exemplo, o estilo literário de Gênesis com o estilo literário de Deuteronômio. Uhum. Vamos pegar um exemplo aqui, irmãos. Todo mundo tem um estilo de escrever. Todo mundo tem uma habilidade na sua escrita. Geralmente, nós aperfeiçoamos a escrita, mas nós seguimos um critério, ou de fala ou de escrita. Isso é característico nosso. Pode ver que Pedro falava diferente de João e João diferente de Paulo. E quando lemos os textos dos três, nós notamos uma diferença de vocábulos, de palavras. Então, essas escolas, elas vão questionar várias coisas, entre elas, o nome de Deus, o tempo dos livros, e assim eles vão fazer grandes discussões querendo negar a veracidade das escrituras. Quer fazer algum comentário, professor Fabiano? Tá desligado, Baldo. Está desligado, Fabiano. Só um minuto. Pronto. Desligou. Ah, meu. Pronto, liguei. Eu estou me readaptando. Graça e paz, irmãos. Então, exatamente como o pastor falou, faz tempo que eu dei essa aula, já faz um tempinho, mas eu me lembro alguma coisa. Eu me lembro que essa questão de eloístas e javistas, a gente pode ver aí claramente no livro de Gênesis. Quando você abre Gênesis, você vai ver que ele vai falar em Deus. Se você olhar para a Bíblia português, você não vai ver essa diferença, mas se você olhar para o hebraico, aí você vai ver a diferença. Então, geralmente vai Elohim, Elohim, Elohim. Aí eu não lembro exatamente a partir de que versículo que vai começar a falar de Adonai, do tetragrama sagrado, que é Yud Rei Vav Rei, que é o javista. Aí entende-se que esses críticos entendem que seria duas pessoas que escreveu o livro de Gênesis, né? Aí onde tem essa separação. Então, outros acreditam que tem até mais ramificações, mas eu acho que isso é só acréscimos. Então, a gente não deve muito levar em consideração, mas é uma coisinha a se pensar. Então, eu estou aprendendo ainda, eu tenho que pesquisar bastante, muita coisa. Inclusive, eu estou sem meus livros aqui em casa, eu vou ter que voltar a pegar meus livros, então eu tenho que comer bastante. Joia, mas já acrescentou bastante essa citação que o Fabiano fez. Na hora que nós estamos lendo ali a Bíblia no português, nós vamos ver, né? No princípio Deus criou. Aí depois já aparece no original Adonai. E depois aparece em Êxodo o nome de Deus, que é o tetragrama sagrado, que é o Jeová, ou Yahvé. Então, essas escolas, elas vão falar que são pessoas distintas, em épocas distintas, porque eles fazem esse trocadilho de nomes. Aí eu digo para vocês, irmãos, infelizmente, esse tipo de pensamento, no que se diz respeito, mesmo que cientificamente possa até ter uma construção, um debate curioso, de fato, eles não fortalecem e validam a fé. É sempre desconstruindo a fé. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, eu acho que vocês nunca mais vão esquecer isso. Sabe quando alguém chega para nós e diz assim, me prove a existência de Deus? Não parece, num primeiro momento, que nós estamos perdidos, porque não podemos provar a existência de Deus, não é verdade? Parece que dessa pergunta a gente já perdeu, não é? Sim. Mas é curioso, né? Porque a pessoa Não é? pede para que nós provemos, mas ela não prova a não
existente. É isso, é exatamente esse é o ponto, contrário. pastor. Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu quero afirmar a vocês. Uma pessoa pode pedir para eu provar. E no momento em que ela pede para eu provar, por eu não provar, parece que eu estou desqualificado em virtude da não provação. Perdeu, né? Mas eu também, eu perco porque eu não provei. Mas eu peço para ela também provar a não existência. Ou seja, o mesmo direito que ela tem de me fazer uma pergunta para que eu prove, já que eu não consigo, eu quero que ela me prove a não existência. Ou seja, pastor, quando nós fazemos esse tipo, só um minutinho, Fabiano, quando nós fazemos esse tipo de colocação, nós não nos colocamos num patamar de inferioridade. Porque o fato de crermos, e eu sei que isso é aspecto de fé, mas essa fé ela não está pautada na imbecilidade. Ela está pautada num contexto de vida que nos eleva e melhora. O fato de eu não provar não significa que somos imbecis, que somos irracionais, que somos desprovidos de saber. Porque também, na não provação dela, eu também não posso dizer que ela é um topeira, porque ela não vai... Se ela pede para eu provar a existência, eu não provo, e eu peço para ela provar a não existência, ela não prova, também eu não posso dizer que é uma pessoa ignorante, mas é uma pessoa que pensa daquela forma. Para nós não serve, porque nós não temos a mesma fé ou as mesmas crenças, ou pensamos diferente. Mas eu não posso expressar que é uma pessoa inteligente, assim como somos inteligentes por crermos. Perceba, o fato de crermos, a gente quer pressupor que somos débeis. Não, não, não. Não admita isso. O fato de você crer, aliás, te faz ser uma pessoa até muito mais competente do que muitas pessoas, porque você chega ao ponto de crer naquilo que não existe. No sentido assim, eu dedico a minha vida, eu dedico o meu futuro, eu dedico a minha história a algo que eu não provo, mas eu sei que existe. Isso não me faz ser um débil. Eu me tornaria um débil se eu me autoflagelasse, se eu me destruísse os meus em nome da minha fé. Se aquilo que eu faço e confesso prejudicasse as pessoas. Olha como é simples. Protestantismo, a fé bíblica, essa fé baseada na tradição judaica cristã, nos faz nos tornarmos seres humanos melhores e não piores. Ora, se eu creio num ser invisível, se eu construo um mundo melhor, se eu faço uma história mais linda, se eu crio um mundo melhor e alguém vem e diz que eu sou um débil, eu falo, desculpa, eu quero morrer sendo débil. Entendeu? Então é interessante isso, é importante a gente ter essa convicção, tá bom? Não sei se vocês se fizeram compreendidos. Se fizeram compreendidos? Tudo bem? Fabiano, você ia falar alguma coisa? Pode falar. Sim, pastor. Teve uma vez que eu, sem querer, querendo, eu participei de um debate com alguns amigos que estudaram um pouquinho teologia, e eles trouxeram essa questão da existência de Deus. E o rapaz estava falando que ele não acreditava na existência de Deus. E eu debatendo com ele, falei, você está louco, tal, Deus existe, tal. Mas ele me falou de uma forma, pastor, que, sabe, me fez parar para pensar. A forma é a seguinte, eu não estou jamais querendo mudar a mente dos irmãos, mas, sabe, parar e pensar um pouquinho nisso. Olha, veja só, ele falou que quando a gente diz que Deus existe, é como se a gente estivesse tirando a grandeza dele. E, segundo ele falou assim, o que existe é que teve um começo. Ele teve um start a partir dali. Eu falei, então defina então como que Deus é. Ele falou, simplesmente Deus é. Ele é. Então ele não está limitado à criação, à existência, ele apenas existe. Ele apenas é. Então ele falou assim para mim que tipo o que vem a existir é algo que foi criado, que passou por um processo. Ele falou que Deus não passou por esse processo. Eu achei interessante esse ponto de vista dele. E eu queria
tipo, não mudar a ideia, o pensamento dos irmãos, mas a gente está num campo de debates, um campo que você vai lidar com pessoas, com pensamentos, e você tem que ter maturidade e sabedoria para dialogar com essas pessoas. É isso que eu queria falar, pastor. Joia. Mas, assim, ao mesmo tempo, né, Fabiano, ele dizia que Deus não é isso? Não. Ele dizia que... Ele falou que Deus, o que ele negava é a existência de Deus. Ele fala assim que então, Deus é, ou seja, esse é o que ele existe. Sei lá, é uma situação então, mas difícil de você vê explicar. que esse tipo de debate, ou até esse tipo de colocação, Fabiano, eu sei que pode até ser interessante, mas acaba sendo uma discussão, eu diria até com todo o respeito, um pouco infrutífera, porque o e o ser, você vai lembrar disso, que até o próprio tetragrama sagrado, o ser o nome de Deus, né? O eu sou o que sou, Sim, sim. é um termo que tem a ver com essa existência plena dele. Então, Deus existe, sim, ele é criado, sim. Isso, eu acho que esse tipo é aquela discussão filosófica que a gente fica como cachorro, correndo atrás do rabo e nunca cata o rabo. Tá entendendo, irmãos? Então, eu particularmente descarto isso, porque para mim Deus ele é o único ser, ele é o eterno e ele existe. E ele não precisa provar a sua existência. Mas tudo bem, você quis comentar, né? Mas eu descartaria porque eu acho que não é agregador, né? Assim, no sentido de gerar dúvida, né? Eu acho que esse tipo de discussão acaba gerando mais dúvida do que fortalecendo nas nossas convicções. Mas obrigado por ter comentado, Fabiano, tá bom? Continuando aqui, essas são as escolas, né, teorias. Agora, aproveitando, Fabiano, então, leia a avaliação crítica da teoria documentária. Você está no celular, né, Fabiano? Tô. Então, fica ruim para ler, né? Não, dá para ler. Dá para ler. Então, pode ler para nós, por Avaliação favor. crítica da teoria documentária. Não provar a não autoria de Moisés. 2. Não há concordância entre os adeptos. 3. Anula a credibilidade do Pentateuco. 4. Retira o caráter normativo. 5. Invalida o esforço da composição. 7. Não há evidências históricas. 7. Considera o autor mal intencionado. 8. Nega a intervenção de Deus. E 9. Nega a revelação especial. Então, você vê que essas teorias documentárias, elas acabam trazendo vamos dizer assim, essa complexidade sempre, como eu disse, invalidando. Pastor Johnny, diante do material que a gente está estudando, né? Eu vou até pesquisar mais, mas eu tenho quase certeza, sim, que foi no período da, da teologia da alta crítica, desse período da teologia liberal que surgiu isso, essa teoria documentária. Porque é mais... essas discussões é desse período. Essa discussão é desse período. Mas eu vou depois até pesquisar melhor, porque agora, nesse momento de introdução aos livros, né, a gente acaba lendo bastante coisa, se informando, mas não relembra de tudo, né? E como eu estou... Né? É muita Não informação, entendi. não tenho dúvida. É muita informação, mas eu deduzo ser desse período, de fato, da escola liberal. Essa autocrítica ela vem do século XVI e XVII, pastor. Então, exatamente, que é o período que nasce, né, o liberalismo. Então, agora exatamente com quem nasce, quando nasce, quem são aqueles que começam a desenvolver isso. Irmãos, essa questão do liberalismo, ela é tão agressiva. Só para vocês terem uma ideia, quando nós fazemos teologia contemporânea, a gente vai estudar um pouquinho os teólogos e filósofos. Vocês acreditam que tem teólogos que vão defender a morte de Deus? Dá para imaginar isso?
Chega a ser teólogo engraçado, né? falando que Deus morreu. Ué, aí fala, vai esperar o quê de um seminarista? Pois é. Deus morreu? Seu chefe está falido? Você vai fazer o quê no seminário? Deus morreu. Deus morreu. Mas qual é a ideia que eles querem colocar em cima disso? Teoria do relógio, Nós não precisamos mais de Deus, porque agora o ser humano chegou num ponto de evolução tão grande que Deus não é mais útil para nós. Aí eu pergunto, isso é real, meus irmãos? Acho que não. Será que os seres humanos não precisam mais de Deus por causa da tecnologia, da indústria, da inovação? Teoria do Isso relojoeiro. é a teoria muito bem colocado. Você vê, a gente não precisa mais, pelo contrário. Alguém já disse que o ser humano ele continua sendo o mesmo. E faz uma comparação muito interessante, dizendo: o canibal não é porque ele está agora comendo a sua presa de garfo e faca que ele deixa de ser canibal. Tá entendendo? Verdade. O índio canibal pegava o ser humano, pendurava lá e assava e ia tirando lascas do ser humano. Agora, porque esse canibal teve alguns conhecimentos tecnológicos, garfo, faca, ele continua sendo canibal, continua comendo seres humanos, só que ele come de garfo e faca. Esse é o retrato do ser humano com toda a evolução. Somos falhos e pecadores. Nesse livro aqui de Teologia do Antigo Testamento, quando formos estudar lá para frente, vocês vão ver que a teologia liberal ela começa a entrar numa ruptura tão grande, por quê? Porque mesmo depois de todo o crescimento tecnológico, científico do ser humano, havia dentro da cabeça desses cientistas que, quando o ser humano chegasse a um ponto de evolução mais alto, ele se aproximaria mais de Deus. Quanto mais rico, quanto mais sábio, quanto mais inteligente, mais evoluído ele se tornaria. E o que acontece? O ser humano enriquece, evolui, amplia e se torna o quê? Tão mesquinho quanto foi nos dias de Noé. Com toda a sua riqueza, com toda a sua tecnologia, nós estamos vivendo dias onde estamos prestes a um novo acontecimento mundial trágico. Estamos na iminência de uma terceira situação que nos faz lembrar a Segunda Guerra Mundial. Depois de tantas coisas em que nós sabemos que o mundo não suportaria uma terceira guerra mundial. Ou seja, olha onde chega a crueldade do ser humano. Tá bom, meus irmãos? Maravilha? Combinado aqui? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então, vamos lá. Eu vou dar uma pausa agora, irmãos, aqui na gravação. Já está dando 50 minutos. Eu vou parar agora e a gente volta para mais meia hora, tá bom? Tudo bem? Ok. Tranquilo? Tá bom. Só vou dar uma pausa então na gravação.